Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso de 25 a seguir. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, os versos de 25. Vamos ler até o verso 29, de 25 a 29. O tema que eu quero tratar hoje é o poder da palavra do testemunho. Poder da palavra do testemunho. Marcos 5, 25 diz assim: Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos. Tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Verso 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, serei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Amém. Me permita ler ainda um outro texto, Josué capítulo 1, verso de número 8. Josué capítulo 1, verso de número 8. E aqui Deus, quando Josué vai se apropriar da terra prometida, Deus lhe deu uma instrução muito séria. Qual foi a instrução de Deus para Josué? Disse assim: não cesses de meditar nas palavras deste livro. Está escrito assim? Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, porque você vai falar dia e noite, para que tenham cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar todo o teu caminho e serás bem sucedido. A instrução que Deus está dando para Josué precisa ser compreendida. Por quê? Precisamos nos lembrar que a entrada na terra prometida, ela sucede um período de 40 anos. E durante esse período de 40 anos, uma geração está ficando para trás. O número 40 na Bíblia, ele representa geração. E nós sabemos que por causa da desobediência, por causa da incredulidade, a primeira geração não entrou na terra prometida. Então aquela geração de 20, 25 anos para cima, que saiu junto com Moisés, depois de todo esse período de 40 anos, ela pereceu. Algumas experiências que a geração de 25 para baixo viveu, foram vivenciadas no deserto. Todos participam das experiências dentro do Egito, com as 10 pragas que Deus lançou lá. Obrigado, querido. Participam de Deus abrindo o mar vermelho para que o povo pudesse passar, mas algumas experiências vividas lá no deserto foram experiências apenas de alguns. E depois de passar desse período que morre toda uma geração, uma nova geração está se levantando para tomar posse da terra prometida. E Deus dá para Josué uma instrução muito séria. Pega esse livro
e começa a falar do que está escrito nele para todas as pessoas. A pergunta é: por que Deus fez isso? Pega o livro Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e o Deuteronômio. Pega esses 5 livros chamados Pentateuco e fala desse livro nas conversas de vocês. Na cultura hebraica, na Páscoa, a história do Êxodo, ela é contada até hoje. Até hoje. Toda Páscoa, os pais reúnem as famílias, eles vão para um lugar da celebração da Páscoa, e nesse lugar eles contam a história do Êxodo, o lugar onde eles estavam no Egito, e como Deus fez para que eles pudessem sair de lá. Todos os eventos, a abertura do Mar Vermelho, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, o encontro com Deus no Monte Sinai, a provisão de Deus com o maná que fora dado a eles durante o dia, a água que saiu da rocha, as codornizes que serviram para comer carne, tudo o que aconteceu na história é contado até hoje para os filhos todos os anos. E para que isso? Primeiro, porque Deus entende que a geração presente constrói o legado da próxima geração. Há muitas pessoas que não leram a Bíblia, que não sabem nada sobre quem é Deus, mas a história sendo contada anualmente, diariamente, faz com que os ouvintes continuem sabendo que esse Deus que está na nossa vida, pensa o judeu, foi o Deus que abriu o Mar Vermelho, foi o Deus que lançou 10 pragas para libertar o seu povo no Egito. É detalhado praga por praga. Esse Deus foi o Deus que fez com que o maná caísse do céu e nos sustentasse 40 anos. Esse Deus foi o Deus que, quando Ele nos deu vestes para nós entrarmos no deserto, as vestes que nós tínhamos nunca envelheceram, as sandálias dos nossos pés nunca se consumiram. E essa história é contada. Por quê? Porque a geração que fica, ela deixa um legado de conhecimento acerca de Deus para a geração que seguirá. Mas não apenas isso. E segundo, por que Deus pediu para as pessoas fazerem isso? Porque quando você começa a contar o que Deus faz, e vou entrar nesse assunto, você começa a despertar nas pessoas a grandeza de Deus. Para muita gente, principalmente para os povos céticos que viveram no passado, o Deus que eles falavam não era ninguém, até que a história era contada. Muitos historiadores, muitos geógrafos, muitos estudiosos, ao estudar a história de Israel, se convertem. Por quê? Porque quando eles ouvem falar sobre os feitos e testificam a existência dos feitos, eles começam a crer na grandeza de Deus, e a fé salvífica é despertada neles. Mas o segredo era manter o testemunho de Deus vivo no meio das pessoas. Nós estamos lendo um texto aqui que está nos falando algo muito importante. Eu não vou me ater aos detalhes do texto, porque eu quero chamar atenção para algo. Nós lemos aqui que aquela mulher que já vinha sofrendo há 12 anos com uma hemorragia, que já tinha passado pelas mãos dos médicos, e ela vinha vendo o seu estado piorando,
e ela já havia gastado tudo que tinha, sofreu uma experiência em um determinado momento, uma experiência de cura. Nessa experiência de cura, o texto vai nos dizer no verso 27, que quando a situação dela estava extremamente difícil, ela, diz o texto, ouviu acerca da fama de Jesus. E o que era a fama de Jesus? O que ela estava ouvindo, que as pessoas viram Jesus fazer na vida delas. Possivelmente, ela deve ter encontrado, não sei, de repente aqui, alguns daqueles leprosos que Jesus havia curado, e eles começaram a contar o que Jesus fez. Eu era leproso, eu não tinha vida social, mas esse Jesus me curou. A hora que eles ouviram aquilo, nossa, aí encontra um outro que vem e fala: olha, a minha filha estava morta. Talvez encontrasse Jairo, minha filha estava morta e Jesus ressuscitou ela. Talvez tivesse encontrado as irmãs de Lázaro: meu irmão estava morto há 4 dias e Jesus ressuscitou meu irmão. Talvez tivesse encontrado aquelas pessoas que tiveram vidas transformadas, como Maria Madalena, que foi uma prostituta, que estava aos pés do Senhor e teve a sua vida curada. Ou seja, o que Jesus fazia estava na boca de todo mundo no lugar onde ele passava. E quando o testemunho daquelas pessoas acerca daquilo que Jesus fez chegou aos ouvidos dessa mulher, a fé dela foi despertada. Por quê? Porque ela diz assim no texto, verso 27, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão tocou-lhe a veste. Verso 28 diz, porque dizia: se eu apenas tocar na orla da sua vestimenta, eu serei curado. Essa era a fé dela. O que ela acreditava? Diante de tudo que ela tinha ouvido, se esse Jesus é poderoso como todo mundo está falando, se eu tocar na orla da vestimenta dele, será suficiente para que haja uma cura na minha vida. E foi exatamente isso que aconteceu. A fama, o testemunho daquelas pessoas ativou a fé daquela mulher. E ela foi fazer aquilo que ela cria. Enfrentou a multidão, tocou na orla de Jesus, e quando ela fez isso, o texto vai nos dizer, aí no verso 29, e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Ou seja, nós estamos falando de uma fé ativada que deu certo. Nós estamos falando de uma fé ativada que deu certo. Agora eu preciso te assustar. Essa fé não foi ativada dentro da igreja. Essa fé não foi ativada no meio dos louvores. Essa fé foi ativada pelo testemunho das pessoas a respeito do que Jesus fez na vida delas. Eu estou lendo um livro, e o livro fala chama-se A Liberação do Sobrenatural. E no livro o homem questiona sobre isso, porque os milagres desapareceram. E a resposta foi muito clara, porque o testemunho também desapareceu. Para quantas pessoas você sentou o ano passado e disse para ela assim: deixa eu te contar a minha história com Jesus? Para quantas pessoas você fez isso no ano passado? Eu me lembro que no ano passado, em um culto que nós fizemos aqui, eu fiz uma experiência com o pessoal. Falei: queria que vocês... Estava no culto dos homens, se eu não me engano. Foi um dia... Foi um culto de manhã, foi um culto de Páscoa, eu não lembro agora. A memória já está no final do campeonato já. Eu falei: gente, eu queria que vocês pegassem uma pessoa e vocês vão contar rapidamente a história da sua conversão dessa pessoa. E deixei lá, um conta durante, não lembro se era 5 minutos, o outro contou 5 minutos. A hora que as pessoas levantaram de lá, aí eu comecei a ouvir as conversas.
eu não sabia que fulano viveu isso não. Tá certo, teve algumas histórias que quase deu mal de Parkinson nos outros aqui. Teve gente que quase infartou de saber a história da conversão de alguns. Mas naquele dia, houve um despertamento em outras pessoas, porque uma crença foi liberada, uma fé foi ativada. E qual foi a fé? Eles viram pessoas que tiveram casamentos transformados, viram pessoas que tiveram a vida financeira transformada, viram pessoas que saíram, foram libertas das drogas, eles viram pessoas que passaram por momentos de rejeição, de abandono, viram pessoas que estavam mergulhadas na depressão e foram retiradas da depressão, e as pessoas que eles se levantavam daquelas cadeiras, elas foram levantadas com uma fé ativada e uma nova crença de que o Deus que fez com ele, também pode fazer comigo. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, o que nós vamos perceber em Atos dos Apóstolos é, a primeira mensagem do Evangelho em Atos dos Apóstolos converteu 3.000 pessoas. Fala o irmão, 3.000 pessoas. Mas por que uma mensagem pode levar 3.000 pessoas à conversão? Leia, eu te desafio a ler a mensagem de Atos dos Apóstolos na sua casa, capítulo 2. A mensagem de Pedro não tinha nada de profundo, mas existia um ambiente construído de testemunho de transformações. A hora que Pedro começa a pregar acerca de Jesus, a fama de Jesus, que já tinha passado por toda a Judéia, na boca das pessoas que haviam sido transformadas, inclusive o Lázaro, que segundo alguns historiadores acreditam que ele foi assassinado depois de ressuscitado, porque ele começou a contar para todo mundo que Jesus ressuscitou, e os próprios fariseus, alguns deles começaram a se converter, porque jamais viram uma coisa daquela. Um homem, depois de 4 dias ser ressuscitado, ele passou a contar para todo mundo. Lembra da história do homem, do Gadareno, que teve um encontro com Jesus, tinha uma legião de demônios, aproximadamente de 5 a 7 demônios nele. Quando Jesus liberta o homem do cativeiro demoníaco que ele estava, ele pede para Jesus, me deixa aí contigo. Jesus falou, você não vai comigo, mas volta para a tua casa e anuncia aquilo que Deus te fez. Ele pregou em Decápolis, 10 cidades, e por onde aquele homem passou, pessoas eram convertidas. A pergunta é, ele tinha um sermão maravilhoso? Não. Mas a atmosfera criada nos evangelhos, com as histórias dessas pessoas, havia chegado em Atos dos Apóstolos. Então lá em Atos, uma mensagem convertia 3.000 pessoas. Se você ler o capítulo 4, uma oração que eles estavam fazendo tremeu o lugar. Se você continuar lendo o livro de Atos, houve um terremoto numa prisão, as portas das celas se abriam. Se você ler o livro de Atos, a sombra que era projetada sobre as pessoas dos apóstolos trazia cura. Lenços de uso pessoal acabavam curando pessoas. Por quê? Porque eles eram os homens do poder? Não. Porque a fama de Jesus já estava esparramada. E a grande pergunta é, qual é o legado que nós estamos deixando para a geração que vai vir? Com quem a gente está sentando para falar da nossa conversão? Daquilo que Deus fez na sua vida? Qual foi a última vez que você sentou com teu filho? Que você sentou com a tua filha? Que você conversou até com a tua esposa? Porque às vezes a gente pensa que elas sabem tudo. E você contou a história da sua conversão. O que foi que Deus te fez? Qual foi a vez que você, na sua experiência semanal, colocou algo diante de Deus e Deus fez? Que você chegou em casa, reuniu todo mundo e disse, eu fiz uma oração ao Senhor essa semana. E Deus me respondeu. Deus fez isso, isso e isso. Quando as pessoas de dentro de uma casa começam a ouvir aquilo que Jesus faz, a fé dessas pessoas é ativada. E elas começam a orar com uma fé ativada que gera uma oração responsiva. Quando Deus mandou Moisés construir a arca, existiam 3 elementos dentro da arca. A tábua do testemunho, que falava sobre a lembrança da lei, de todo o projeto que foi vivenciado no Êxodo. Estava o maná que Deus derramou
dos céus sobre o povo e a vara de Arão. Aquela arca que foi construída no passado carregava a presença de Deus. Agora escute o que eu vou lhe dizer. A presença de Deus residia no lugar onde estava o testemunho, onde estava a provisão e o lugar onde estava a autoridade. Nós cremos no que Paulo escreveu no capítulo 3 de 1 Coríntios: vós sois o santuário de Deus, o lugar da morada de Deus, que o Espírito de Deus habita dentro de vós. A pergunta é: nós temos dado testemunho? Nós estamos falando para as pessoas o que foi que Jesus fez? Porque tem muita gente que talvez nunca vai acessar a Bíblia. Tem muita gente dentro da igreja que ela não tem fé de que Deus pode mudar alguma coisa, mas é aquilo que eles ouvem que ativa a fé que está dentro deles. E aquilo que é ativado pelo testemunho gera uma oração responsiva. A gente precisa começar a falar o que Deus fez na nossa vida. Nós precisamos começar a contar a história da nossa conversão. Por quê? Porque é o legado que nós vamos deixar para quem vai vir depois. Há pessoas que estão vendo, como o próprio Deus falou para Josué, falar sobre o livro da lei, meditar sobre as palavras da lei traz sucesso. Há pessoas que sabem do teu sucesso, mas eles não sabem do seu testemunho. E está na hora da gente começar a contar. Está na hora da gente sentar com as pessoas e dizer: deixa eu te contar quem eu era. E eu vou te dizer o que foi que Jesus fez na minha vida. Eu estava ouvindo uma irmã conversando com uma outra esses tempos atrás. Eu comecei a ouvir ela contando o que Deus fez para ela se converter. Eu fiquei chocado. Falei: meu Deus, que coisa maravilhosa. E a hora que ela contou o testemunho da vida dela, a irmã entendeu que o Deus que mudou a vida dela também podia mudar a vida dela. E ela orou. E o assunto que elas estavam tratando depois, ela, sem saber que eu ouvi a história, ela testemunhou para mim: pastor, eu orei esses dias sobre isso e Deus me respondeu. Para mim, no exaltar a irmã, eu falei: glória a Deus. E eu entendi o porquê. A gente precisa contar o que Deus fez. O que foi que você passou? Quais foram suas angústias? Quais foram seus traumas? Pastor, mas acontece que tem coisa na minha vida que ainda não mudou. Deixa eu te contar um segredo. A gente reaprende testemunhando. Eu não posso negar o fato. Talvez você tenha perdido a fé naquilo que Deus pode fazer, porque você não ouve Deus fazer mais nada. E talvez seja o momento de você começar a contar para os outros, porque quando você faz isso, a sua fé também é ativada. E você volta a crer da mesma maneira como você cria. Eu sei que tem pessoas aqui que Deus fez uma transformação gigantesca. Eu sei que tem gente aqui que Deus fez algo extraordinário. Eu não estou dizendo que tem gente aqui perfeita, porque já começa por mim que não sou. Mas eu conheço a história do aperfeiçoamento. E eu sei que o Deus ainda é o mesmo. Só que tem gente que não sabe. E talvez alguém precise ouvir o que Deus fez na sua vida, para ele poder acreditar no que Deus ainda pode fazer. Eu queria, essa semana, lançar um desafio para a igreja. Pegue alguém, um amigo, alguém que você conheça. Mas deixa eu te contar um segredo. Jogue as distrações de lado. Chama essa pessoa, tome um café com ela, ou chama ela para ir na sua casa para tomar um café preto. Conta para essa pessoa a história da sua conversão. Eu aprendi uma coisa: onde não há esperança no futuro, não há força no presente.
Quando você começa a falar sobre o que Deus fez, a sua esperança é renovada. E você começa a crer que o Deus que fez, Ele fará. Mas quando não há testemunho, não há lembranças dos feitos de Deus, você perde a esperança no futuro. E se não há esperança no futuro, não há força no presente. Eu queria te desafiar. Chama teu filho. Senta aqui comigo. Vamos dar uma volta com o Pai. Vem aqui. Deixa eu te contar a minha história. Porque a hora que eles ouvirem o que Deus fez na sua vida, eles encontrarão força, fé. E essa fé vai ser despertada. Pode ser que você comece a ver coisas que você não entenda. Porque uma fé despertada leva a gente a fazer coisas que outros não vão acreditar. Quem que vai acreditar que uma mulher passou no meio de um grupo de aproximadamente 7 a 14 mil pessoas, que apertava Jesus? Ninguém ia crer no negócio deles. Mas uma fé ativada diz: Jesus, tudo é possível ao que crê. Conta a tua história. Fala assim: eu vou colocar um relógio aqui, me dá 10 minutos, eu vou te contar o que Deus fez na minha vida. Conta. Nós precisamos criar um ambiente de milagres, porque nós precisamos de milagres todos os dias. Nós precisamos voltar a vivenciar os milagres, mas antes que os milagres aconteçam, a fé precisa ser ativada. Eu te desafio. Conta o que Deus fez na sua vida. Só isso será suficiente? Não. Você tem um caderninho de promessa que Deus cumpriu na tua vida? Quem tem? Levanta a mão aí para eu ver. Pega de novo. Pega de novo. Porque a hora que você lembrar o que Deus fez, você vai se lembrar que Ele foi o mesmo ontem, Ele é hoje e será eternamente. Você não tem noção de quantas pessoas podem se converter quando elas descobrirem quem você foi e quem você é. Fique em pé em nome de Jesus. Só existe uma pessoa que sabe o que Deus fez. E a pessoa que sabe o que Deus fez precisa saber o que Deus ainda fará. Você. Você. Será que Deus já te livrou da morte? Será que Deus já tirou você de uma cadeia, de uma prisão emocional, física? Será que Deus já tirou você de uma crise financeira? Será que Deus já fez uma reviravolta nos teus negócios? Será que Deus já abriu uma porta em um momento da sua vida que você jamais esperou, e essa porta que Deus abriu te trouxe uma prosperidade gigantesca? Eu não sei, mas você sabe. Você sabe. Isso precisa ser lembrado. Isso precisa ser ressaltado. A palavra do testemunho em Apocalipse, a Bíblia diz: e eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho, que eles deram em face em meio a muita perseguição. Eu vim aqui essa noite porque muitas vezes eu ouço as pessoas dizer assim: ah, mas eu não sei falar de Jesus para os outros, porque eu leio a Bíblia, eu não lembro o que eu li. Beleza. A igreja primitiva não tinha a Bíblia nas mãos. A Bíblia não havia sido compilada ainda. A Bíblia foi realmente ser compilada por volta do ano 70, por quando do nascimento de Jesus até a sua morte, da morte de Jesus até o ano 70, ainda rodaram ali pelo menos uns 38 anos, onde uma igreja sem Bíblia, no final de 100 anos, converteu o mundo inteiro. Sabe que jeito? Contando o que Jesus fez na vida deles. Eles usavam essa expressão, esse mesmo Jesus, porque Ele é o mesmo. Feche os teus olhos nesse momento e vai falando com o Espírito Santo, vai lembrando
Você e o Espírito Santo aí. Um treininho para reativar a sua fé. Diz para ele, Senhor, eu me lembro. Eu me lembro daquele dia que eu estava naquele lugar. Tinha uma arma apontada para mim. E eu falei para o Senhor, Deus me livra. Me dá mais uma chance. Fala para ele, Deus, eu me lembro. Quando eu fui no médico. E o médico me falou, olha, isso não tem cura. Quando o médico te falou, ó, você não pode ter filho. Quando o médico te falou, ó, isso é hereditário, veio lá dos teus pais, agora chegou em você, não tem jeito. E aí ele, Jesus, deu um jeito. Tenta lembrar aquele tempo que você estava passando muita necessidade, até fome. Que houveram momentos que você disse para ele, Senhor, me manda um recurso, me manda algo, porque essa foi a minha última refeição. E quando tudo parecia perdido, ele mandou alguém. Eu estou aqui apenas ventilando experiências, mas existem coisas que só você sabe. Fala com ele, Senhor, quando eu senti a dor mais profunda da minha alma, estava me sentindo tão sozinho, eu clamei a Ti, eu falei, Senhor, eu não aguento mais essa dor, tira isso de mim. De repente, parece que uma mão vinda dos céus tirou anos de angústia, de dor, de tristeza. Ele ainda é o mesmo. Ele ainda pode fazer de novo. Glória a Deus. Os meninos vão cantar um cântico aqui. Eu queria que você fizesse essa oração que você está fazendo aí mesmo. Começa a falar para Deus, eu te agradeço. E você começa a remover as cinzas de um testemunho vivo que não pode ser apagado, gente. Nós não podemos esquecer, nós não podemos ser egoístas a esse ponto de não testemunhar o que Ele fez. Eu fui um alcoólatra, minha mãe ficou doente, o médico me disse, tua mãe vai ter uns 3 dias de vida. Eu não era crente. Minha avó tinha me dito, existe um Deus. Esse Deus, se você colocar o joelho no chão, Ele vai te ouvir. O médico disse, eu voltei para casa, coloquei o joelho no chão, eu olhei para cima e falei, eu não sei se você existe, mas se você existir e tirar minha mãe dessa situação, eu nunca mais vou colocar uma gota de álcool na minha boca. 3 dias depois, o coração da minha mãe batia como o coração de uma criança de 8 anos. E sem pôr o pé na igreja, eu ouvia falar das histórias da minha avó, uma velhinha que tinha sérios problemas de coração e morreu com esses problemas. Mas a minha mãe, para a glória de Deus, ela vivenciou a cura do Senhor. Eu ouvi o testemunho de alguém. E eu tenho um testemunho para te contar. O Deus que curou minha mãe é o Deus que tem poder para curar você. O Deus que tem libertado a minha família tem poder para libertar você. O Deus que transformou a minha vida tem o poder para transformar a sua vida. Houveram momentos da minha vida que eu pensei em me separar, acabar com o meu casamento. Mas esse Deus foi lá, Ele me deu força, paciência, esperança, derramou amor no meu coração. O Deus que salvou o casamento tem poder para salvar teu casamento, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje e será eternamente. Começa a lembrar